sempre eterno, amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os vinhos se abalam, os povos se curam, as bocas se abrem, se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Os vinhos se abalam, os povos se curam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora, porque nós somos a igreja. Aonde nós estivermos, ali a igreja do Senhor está. Porque não podemos estar todos juntos aqui na igreja em Leão, mas com certeza estamos juntos em um só Espírito, adorando e louvando a nosso Deus. Nós queremos também declarar que não há um outro nome igual ao nome do nosso Deus. Que com o seu poder cadeias se rompem, com o seu poder barreiras são destruídas. E é nesse poder, nesse Deus poderoso que nós cremos. Um Deus que é capaz de fazer infinitas coisas.
igual outro não há. Só face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus.
unção de Deus, iniciar uma mensagem de Deus para a sua vida. E com isso nós queremos pedir a sua permissão para entrar aí na sua casa, através aí da internet, do Facebook, do Instagram. São as duas redes sociais que estão transmitindo o nosso culto ao Senhor. Estamos aqui adorando o Senhor. E sentimos a presença de Deus nesse lugar. E queremos que essa presença, nesse momento, Ele passa também a entrar na sua casa com a sua permissão. Permita que Deus fale contigo nessa noite. Permita que o Espírito Santo fale contigo. Podemos adorar um pouco mais com o poder. Cadeias vão se quebrar. O poder de Deus. É maravilhoso estar na presença de Deus. Eu te convido aí. Larga tudo que você está fazendo. Dedique teu tempo agora a adorar a Deus conosco. Terra e céus adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Não há um nome igual. Realmente é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. E é desse Jesus que eu quero falar nessa noite. Eu quero ler, iniciar já lendo o Salmo 24. Você pode acompanhar conosco o que diz o salmista Davi a respeito do Senhor, né? Salmo 24 diz assim no versículo 1: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem subirá ao monte de Sião? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e tem o coração puro. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que as pessoas, elas têm aprendido, reaprendido a lavar as suas mãos, higienizar as suas mãos, por causa de um vírus que tem assolado o mundo, assolado as nações. Mas eu queria falar para você nessa noite, que talvez para entrar na presença de Deus, talvez Deus profeticamente está falando às nações, está falando a você aí na sua casa, que da mesma forma que essa água tem lavado as suas mãos e enviado a impureza embora, a sujeira embora, evitado que você contamine seus familiares. Eu queria falar da água viva, que é Jesus Cristo. Quando Pedro, você conhece a passagem, tem uma passagem bíblica que Pedro pediu para que Jesus quis lavar os pés de Pedro. Pedro não permitiu e disse: não, Senhor, não podes lavar os meus pés. Porém, Jesus, ele fala para Pedro: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Já nos mostrando, irmãos, que a escolha é nossa, se queremos ter parte com Jesus ou não, se queremos seguir a nossa vida, né, independentes do Criador ou não. Essa liberdade é dada a todo ser humano. Porém, quando Jesus disse isso para Pedro, Pedro disse: não, Senhor, se é assim, lava-me o corpo todo. E toda vez que você for lavar as suas mãos,
Toda vez que você for entrar, as suas ações estão assim, né? Tire os seus calçados, né? Troque de calçado, não entre dentro da sua casa com o mesmo calçado que você estava na rua. Pois é, Isaías, ele já falou isso, que quando viesse Jesus, as pessoas tirariam já as suas botas de guerra, né? A bota do soldado, e trocaria pelas sandálias do Evangelho da Paz. Talvez o Senhor já mostrando para você que está ficando em casa nesses últimos dias. Tem por orientação, por preservação até da espécie, nós estamos ficando em nossas casas. Na igreja, eu estou pregando aqui para alguns irmãos que vieram para fazer o louvor, né? Outros estão ali filmando, mas pouquíssimas pessoas, porque nós estamos em casa nesse tempo difícil, né? Você que está em casa e você percebe que tem que trocar as sandálias. E talvez você nunca usou essa sandália da preparação do Evangelho, né? A sandália do Evangelho da Paz. Pois na Bíblia fala sobre isso. O que o Salmo 24 diz? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Gente, nós pertencemos ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. A terra tem um dono. Você sabia que nós temos um dono? Nós pertencemos ao Senhor. E a pergunta que eu quero já te fazer: você é filho ou é criatura de Deus? E eu acho que esse é um momento muito propício para que falamos sobre isto. Nós, irmãos, não somos um acidente. Não nascemos a partir de uma explosão, né, como algumas teorias afirmam. Nós não somos frutos da evolução das espécies. Não, isso tudo tem que cair por terra. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. O homem tem tentado dizer durante os séculos que não fora Deus que criou, que viemos ou de uma explosão, né? Ou na evolução das espécies. Mas a minha Bíblia diz, a Bíblia sua também diz, talvez você não tenha lido ela, mas diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou, meu irmão, o sol, a lua, o mar, as plantas, os anjos, as potestades, os principados. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Nós somos criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Deus tem nos dado nesses últimos tempos, como disse o apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação. E hoje é uma noite que eu entro dentro do seu lar, através, né, desses aparelhos. Eu entro dentro do seu lar para dizer para você: reconcilie com o teu Deus. Reconcilie com o teu Deus, repense a sua vida, reconcilie com seus familiares, reconcilie dentro da sua casa. Você não pode estar aí dentro de casa, agora vai ficar uns dias em casa e você não pode estar brigado com seus familiares. E quantos de nós fugíamos de nossas próprias casas e vivíamos lá fora e trabalhávamos e corríamos o dia todo, mas o Senhor nos chama a ficar em casa, assim como Deus chamou Adão, colocou naquele jardim. De volta ao jardim, Deus te coloca de volta na sua casa, de volta no lugar onde você vai poder amar o seu próximo, o seu familiar, aquele que muitas vezes estava esquecido de ti, porque tu só eras, né, simpático, amigável com os de fora, mas dentro da sua casa está aquele que é o teu próximo, aquele que precisa do teu amor e do teu cuidado. Está a tua esposa. E eu já digo para o marido: marido, vivei a vida comum do lar, né? Esposa, ame o seu marido. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Efésios fala isso, o apóstolo Paulo fala na carta de Efésios. Filhos, honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Esses são os mandamentos do nosso Senhor, e o Senhor brada aos nossos corações nessa noite, para que fale para você. Você que está me ouvindo, não é um acidente que você ligou agora, que você está olhando esse vídeo, esse áudio. Você pode estar sendo abençoado pelo Criador de todas as coisas. Bem, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Salmo 19, versículo 1 diz:
Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso daqui tem dono, e o dono é o Senhor. A palavra que eu quero trazer para você de esperança nessa noite: você não se desespere, não ande ansioso de coisa nenhuma, porque Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle, tem o governo sobre todas as coisas. Deus criou todas as coisas e governa. A Bíblia diz em Daniel que Deus governa os tempos e as estações, estabelece reis e remove reis. Deus tem o governo, continua com o governo, e no meio de tudo isso, Ele quer mostrar o nome dEle, a glória dEle, para aqueles que o buscarem, e de todo o coração. Eu quero dizer, ainda há tempo, hoje ainda há tempo para você que está me ouvindo, né? Nós temos que entender que a humanidade está separada de Deus. A geração de Adão, criado em imagem e semelhança de Deus, ele entrega o governo para a serpente, para Satanás. Talvez você que nunca se interessou por essa história, hoje eu venho para te dizer, é verdadeira a história bíblica. E em Adão fomos separados do nosso Deus. A humanidade foi separada. Mas Deus, aí começou ali os assassinatos, começaram ali as discórdias, as intrigas, as acusações, o ciúme. Pode ver, Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Mas Deus sempre querendo de volta restabelecer a aliança com o homem, a aliança com você. Deus querendo abençoar a sua vida, a nossa vida. Deus querendo abençoar a humanidade. Mas a humanidade sempre virando as costas para Deus. Não há lugar para o Senhor dentro dos lares. Não há lugar para o Senhor dentro das escolas. Não há lugar para o Senhor em muitos lugares. E o mais triste, meu irmão, minha irmã, é quando não há lugar no seu coração para o nosso Senhor. Porque Ele fez o seu coração preparado para habitar lá. Lá tem um lugarzinho especialmente dele. Por isso esse vazio. Por isso você não consegue preencher a sua alma, o vazio da sua alma. Porque o lugar do Senhor está vazio. E Ele diz nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei na sua casa, entrarei na sua vida. Seguindo aqui o raciocínio de Deus, em Gênesis capítulo 6, a humanidade havia se corrompido novamente. A humanidade, aquela geração, estava mergulhada no pecado. A geração de Adão. De Adão, não. A geração de Noé. Mas Deus encontra um homem, Noé e sua família, que eles acreditavam ainda no Senhor, que eles ouviam a voz do Senhor. Talvez Deus está dando uma oportunidade para você ouvir a voz do Senhor nessa noite. Ou não sei que horário você vai assistir, porque isso está ficando gravado. Talvez Deus está te dando a oportunidade para ouvir. Noé ouviu a voz do Senhor. Ele salvou-se no meio daquela geração, ele e sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo a tua família, né? Mas as gerações da terra continuaram a lutar contra Deus, a virar as costas para o Criador, a querer administrar suas vidas sem as orientações e os cuidados de Deus, porque toda a lei de Deus, toda orientação é para a sua preservação, para o seu cuidado, né? E aí então, Deus, na plenitude dos tempos, envia Jesus. É aqui que eu queria falar contigo. É agora que eu quero que você preste atenção. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que estava lá no princípio, na criação, Jesus, o Deus Filho, ele habita no nosso meio. Mas é triste ler lá. João capítulo 1, versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Esse mundo não recebeu Jesus e você conhece a história. Você sabe o que nós, humanidade, o que fizemos com Jesus. Nós o jogamos na cruz do Calvário. Nós o crucificamos. Nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele pagou pelos pecados. Então Deus sempre querendo fazer novamente essa aliança. Deus refazendo a aliança, Deus envia o seu Filho para morrer na cruz por você. E hoje você tem medo da morte. A humanidade hoje teme a morte. Mas a vida em Cristo Jesus.
Nós matamos o autor da vida. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, João capítulo 1, 10, olha, o mundo não quis Jesus, o mundo virou as costas para Jesus, assassinou Jesus. Mas no versículo 12 já vem a palavra de esperança, a esperança que eu quero trazer para você, para sua família, diz ali, João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu Deus o poder dessas pessoas serem feitas filhos de Deus. Aqui respondendo a pergunta, você é criatura ou é filho de Deus? Todas as coisas foram criadas por Deus, né? Os montes, os mares, né? A terra, tudo foram as estrelas, o sol, a lua, tudo criado pelo nosso Deus. Tudo criação de Deus, muito obrigado, irmão. Tudo criado por Deus, mas a humanidade também é criação de Deus. A partir do momento que aceita o Filho, se torna filho de Deus, não mais criatura. Então a pergunta é, todos quantos nascem são filhos de Deus? A Bíblia diz que não, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles se tornam filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, né, diz, Jesus nos reconciliou novamente com Deus. Havia um crime nas costas da humanidade, a morte do Filho de Deus. Mas vem Jesus e declara perdão a todo aquele que crê. Recebemos pela graça o perdão de Deus e somos reconciliados na aliança em Jesus Cristo. E você pode recebê-lo nessa noite como Senhor, você pode confessar, mas aonde está isso? A palavra de Deus diz assim, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, há um só Deus. Quais são os seus deuses? Eu quero perguntar para você, respeitando a sua fé, mas eu quero perguntar, quais são os seus deuses? Quais são os seus ídolos? São pessoas vivas hoje na terra? Quais são os seus ídolos? São pessoas que foram boas e já morreram? Quais são os seus ídolos? Pessoas importantes da fé? Quem é o seu mediador entre você e Deus? O quem você acha que tem o poder de Deus? O apóstolo está afirmando, porque há um só Deus. Caiu as barreiras, não há concorrência com Deus, não há concorrentes, há um só Deus que criou os céus e a terra, como disse o salmista no início, e ele vai completar na segunda parte do versículo, e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e há um só mediador. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Talvez seja isso, nós temos afrontado o nosso Deus, nós temos desrespeitado o nosso Deus com a nossa hipocrisia da fé. Nós construímos nossos ídolos para adorar, tanto imagens como pessoas vivas, como homens. Tem pessoas na terra que não chegam mais na presença de Deus através do único mediador. Se não chegar através dele, não vai chegar através de ninguém. Não eleja homens, não eleja ídolos para ser o seu mediador entre você e Deus. Eu entro na sua casa nessa noite para dizer que não há mediador homem, somente Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu não estou falando de religião. Eu nessa noite não estou falando de placas de igrejas. Eu estou falando do Deus único, Criador de todas as coisas, e do seu Filho único mediador entre Deus e os homens. João 14,6, Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Então o único mediador, você está aprendendo talvez algumas coisas novas, você está ouvindo nessa noite, e a Bíblia relata isso, você pode conferir lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito isso, né? Se confessares Jesus como teu Senhor, Romanos capítulo 10, diz isso, se você confessar com os lábios Jesus como teu Senhor e Salvador, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo.
Eu quero dar um tempinho para você dentro da sua casa. Você já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu queria dar essa oportunidade para você. Se você aí, você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de coisas eternas, da eternidade, da única aliança com Deus que é Cristo. E você pode aceitá-lo na sua casa, aí onde você está. Faça uma oração. E eu quero te convidar, repita comigo. Repita comigo essa oração, né? O apóstolo falou em Romanos capítulo 10, se com a boca confessar, com o coração crer, você pode se tornar filho de Deus. Pede, Senhor Deus, eu te aceito, eu aceito o teu filho Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, eu não quero ser mais uma criatura, eu quero ser filho, porque o filho é diferente da criatura. O filho é herdeiro das promessas. Aí você vai dizer, pastor, não posso fazer essa oração porque eu estou com medo. Estou com medo, está difícil, as notícias são ruins, a realidade é inegável, são ruins mesmo, meus irmãos. Mas eu não vim trazer notícias da terra, eu não vim aqui nessa noite fazer uma live, eu vim fazer um culto ao Senhor. Eu vim na autoridade do Senhor Jesus para dizer para você que Ele quer ser teu Senhor e teu Salvador, que Ele quer estar contigo. Eu também não vim trazer notícias do noticiário, orientações básicas de saúde e cuidados. Isso você recebe o tempo todo na sua internet ou na televisão. Eu quero trazer notícias dos céus para você. Os céus continuam abertos. Há, porém, um só caminho para chegar até lá, e é Cristo Jesus. Você tem medo da morte? O que Senhor Jesus, o que o homem... O que Jesus disse sobre a morte? Mateus 10, 28, você pode ler? Mateus 10, 28? Você pode ler agora, eu vou ler para você. 10, Jesus respondendo, o Filho de Deus falando a respeito do que devemos temer. Jesus dizendo, Mateus 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Você é filho? Aqui vai embora toda a preocupação. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Versículo 31, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar a Jesus, tornar-se filho de Jesus é de suma importância para esse momento. É mais importante do que tudo, eu diria. Nós temos que estar preparados para viver, irmãos. E nós viveremos porque servimos ao autor da vida. Mas também temos que estar preparados para a morte. Só que Jesus, ele revela o segredo à humanidade. Olha, não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Esse vírus pode matar o seu corpo. Mas o pior de tudo é saber da eternidade, que será no inferno se você não tem Ele como seu advogado, como seu único Senhor e Salvador. Mas eu tenho muitos. Aí está o segredo. Ou é só Ele, ou é todos. Só que todos são incapazes de levar alguém para o céu. Só Ele pode. Há só um nome, só um mediador entre Deus e os homens. E essa noite é de suma importância que você, meu irmão, minha irmã, entenda isso. O risco é mais para os que têm doenças, os idosos. Pois bem, é com vocês que eu quero falar. Você já aceitou Jesus? Você já sabe onde vai passar a eternidade? Você precisa saber, você precisa conhecer Jesus. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Os filhos, até os cabelos da sua cabeça são contados, né? Não tema, não tema. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus, né? Nenhum pardal cai dos céus, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se Deus não permite. Meu irmão, minha irmã, você então perca o seu medo, mas acrescente fé na sua vida. Venha andar conosco, né? Nos acompanhe, conheça o Senhor Jesus nesses tempos difíceis. É tempo de, mas eu estou muito triste. É a última parte que eu quero falar. Eu estou triste, pastor.
Eu estou muito triste pelas coisas que estão acontecendo, eu tenho que ficar em casa. Queria chamar os irmãos do louvor, podem vir aqui para frente, podem vir e se colocando aqui, porque nós queremos adorar. Eu vou contar para vocês, para finalizar, a história de 2 homens que também não estavam podendo sair das suas casas. Aliás, não eram das suas casas. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, de 2 homens que pregavam o evangelho, que pregavam o amor de Deus, Paulo e Silas. E porque eles testemunhavam o que eu estou testemunhando para vocês, que havia só um Deus, um só mediador. O que aconteceu? Eles foram lançados no cárcere. Eles foram lançados na prisão. Além de lançados, antes de serem lançados, eles foram espancados, eles foram surrados, e eles se encontravam ali presos. Atos capítulo 16, você pode acompanhar isso. Atos capítulo 16, esses 2 homens de Deus presos. Não era na casa deles, junto com a família deles, como você se encontra hoje. Era preso. Qual é a sua prisão? Você está preso ao medo? Você está preso a uma dívida? A uma preocupação? Você está preso nos sentimentos, preocupado com os dias que vão vir? Jesus diz em capítulo 6 algumas coisas sobre isso. Mas eu quero continuar aqui com esses 2 homens presos em uma prisão. O que eles faziam? Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, todos cortados. Eu fico pensando, Júnior, que o Paulo era pregador, e geralmente os pregadores não são cantores. Há algumas exceções. E que Paulo olhava para Silas: Silas, a gente está ferido, Silas. A gente está machucado. Por estarmos fazendo a vontade de Deus. Você está triste? Não, Paulo, não estou triste. Porque eu conheço Jesus. Ele morreu por mim. Então, Silas, o que você acha? Vamos cantar? Vamos orar? E os presos escutavam. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe o que aconteceu? Porque no meio da dificuldade eles adoraram a Deus. Porque no meio da dificuldade eles clamaram a Deus. O versículo seguinte: quando você clama, quando você está sofrendo, está quebrantado e você clama a Deus, Deus ouve dos céus. Enquanto eu li essa palavra, eu ficava pensando: Deus é como um leão, uma leoa com seus filhotes. Alguém deles faz algum barulho, ela já vai lá com atenção, vai cuidar. Assim é Deus. Você está triste? Louve a Deus, clame a Deus, experimente. Você que nunca fez, dobre o seu joelho, ore. Não quero orar o joelho, não quero dobrar o joelho, então ore sem dobrar o joelho. Deus ouve o seu coração, Deus ouve, Deus sabe o que você está pensando nessa hora. E eu creio que o poder do Espírito Santo está convencendo você. Mas porque eles oraram e cantaram louvores, versículo 25, versículo 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Cadeias se quebram quando você adora. Eles adoraram a Deus e Deus veio e manifestou seu poder naquele lugar. Deus hoje está quebrando as prisões que tem prendido você ao pecado, que tem prendido você a esse mundo, que tem te tornado escravo. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje é uma noite em que o Senhor tem revelado a verdade dele e está revelando sobre a sua vida. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus e pedir a Deus que quebre correntes aí na sua casa, na sua vida. Você quer adorar a Deus? Vamos, cante junto conosco. Vamos adorar. Nesse momento aí na sua casa, vocês possam estar louvando a Deus junto conosco. Faça um culto na sua casa. Adore a Deus. Minha casa é o meu altar.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos continua dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Estava olhando eles cantando aqui, a Neuza, o Júnior e o Alex. Sabe, um dia essa mulher recebeu, ela é mãe e são os 2 filhos. Ela recebeu essa promessa que se ela cresce no Senhor Jesus, seria salva a família dela. É lindo de ver, eu estava olhando e observando, eles estão os 3, eles servem aqui na igreja, adorando a Deus. Uma família de adoradores. A sua família também. Eles não nasceram na igreja. Não. Você pode também tomar essa decisão hoje. E um dia a sua família vai estar também adorando a Deus, louvando a Deus. Em tempos de crise, meus irmãos, em tempos de crise, em tempos difíceis, são os melhores tempos para se levantar os verdadeiros heróis. Eu te convido a ser um herói dentro da sua casa, a mostrar a diferença da sua fé, a se colocar na posição de ajudar o próximo, de socorrer o próximo, não vitimizar-se, não dar desculpas, né? Porque esse vírus está aí, tudo está ruim na minha vida. Não, é tempo da igreja se unir, do povo de Deus se fortalecer e mostrar a diferença para esse mundo. Jesus diz: para que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tenham todos
uma semana abençoada. Antes de finalizarmos, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Enquanto adorávamos aqui, eu fiquei pensando nos lares. Eu via maridos pegando a mão da esposa para orar juntos, chamando os filhos para estarmos orando. Igreja, nós temos que estar nos fortalecendo no Senhor. Eu te convido, vamos orar nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada ouvinte, Senhor Deus, por cada pessoa que ouviu a Tua palavra e que vai ouvir a Tua palavra ainda, vai crer e vai receber o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Recebendo Jesus, tornam-se filhos do Altíssimo. Sim, Deus, te agradecemos. Queremos orar e interceder, Pai, por aqueles que ainda por necessidade precisam trabalhar. Oramos pelos profissionais da área da saúde, Senhor Deus, pelos médicos, enfermeiros, técnicos, Senhor Deus, motoristas, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão trabalhando nas farmácias, aquelas pessoas que estão nos escutando de longe, Senhor. Pai, em nome de Jesus, os abençoa, Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles e que recebam a bênção do Senhor, a paz do Senhor. Irmãos, zelem pela vida de vocês, mas alimentem a alma e o espírito de vocês com a palavra de Deus. Aproveite esses dias em casa para fazerem cultos e chegarem na presença de Deus. Uma boa noite a todos e até o próximo culto, se Deus assim permitir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.